os 5 erros mais comuns que a gente está começando a investir agora. Se você está começando a investir, é muito comum que você cometa alguns erros, mas tome cuidado, porque esses erros podem te custar muito caro. Hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que os iniciantes cometem e como você pode evitá-los. Investir é um passo importante para você construir patrimônio e alcançar a liberdade financeira. E como qualquer coisa nova, é muito fácil cometer erros, principalmente no começo. O primeiro erro mais comum é não ter objetivos claros. Investir sem saber onde você quer chegar pode te fazer tomar decisões erradas, ou mesmo parar no meio do caminho. Como já diria o gato, em Alice no País das Maravilhas, você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Antes de começar, você precisa definir os seus objetivos. Está investindo para a aposentadoria? Para comprar um imóvel? Para uma viagem tão sonhada? Cada objetivo vai exigir uma estratégia diferente. E é por isso que você deve personalizar a estratégia de acordo com o seu objetivo. Não apenas guardar por guardar ou investir por investir. Claro, investir sempre é bom, mas se você tem um objetivo, tem um propósito, fica muito mais fácil, fica muito mais compreensível entender por que você está seguindo aquele caminho. Porque você tem um objetivo no final. Você quer chegar a um determinado destino. Se você está investindo pensando na aposentadoria, por exemplo, você tem um perfil de um pouco mais de risco, você pode pensar em investimentos de mais longo prazo, talvez com uma pitadinha de renda variável, por exemplo, caso o seu perfil seja moderado ou arrojado. Já para objetivos de curto prazo, como a compra de um carro, uma viagem, você pode ter um perfil, uma postura um pouco mais conservadora, já que você quer previsibilidade para aquele dinheiro. O segundo erro mais comum é colocar todo o seu dinheiro em um único investimento. Isso é o famoso colocar todos os ovos em uma única cesta. Se esse investimento que você colocou todos os ovos não for bem, você pode perder todo o seu investimento e todo o capital acumulado ao longo daqueles meses, em alguns casos daqueles anos. A gente vê muito isso em esquemas de pirâmide, em que vendem a promessa do dinheiro fácil com alto retorno de 2, 3, 4, 5% por mês. Só que na hora que a pirâmide começa a ruir, começa a cair, a gente vê muitas pessoas perdendo o patrimônio de toda uma vida. Por isso que é muito importante a diversificação, e não só a diversificação, entender bem no detalhe aonde se está investindo. A melhor maneira de evitar esse tipo de risco, o risco da ruína, como o próprio Thiago Nigro gosta muito de dizer, é diversificando. Diversificando, você aumenta a segurança das suas diversas cestas. Se uma cesta cair, não for tão bem ou der totalmente errado, as outras cestas vão estar seguras, ou pelo menos em outros ativos que você possa mobilizar, que você possa interferir, você ter uma gestão um pouco mais ativa, buscando melhorar a performance do seu portfólio. Invista em diferentes tipos de ativos, como, por exemplo, renda fixa, fundos de investimento, ações, fundos imobiliários, caso seu perfil seja moderado ou agressivo. Se assim o for, você pode pensar em investimento internacional, pensando principalmente na dolarização, em especial agora, eleições americanas, corte de juros mundo afora, Estados Unidos, Europa, aumento de juros no Brasil e com dólar caminhando para casa dos R$6. Então, dolarizar, internacionalizar patrimônio, claro, para quem tem esse perfil e esse nível de conhecimento e entendimento, pode fazer sentido. Até porque boa parte do nosso custo de vida ele é dolarizado. O smartphone que você compra, a viagem que você faz, combustível que você usa no automóvel, então tudo de alguma forma está atrelado ao dólar. Então por isso que é muito importante ter parte da carteira dolarizada. E assim sendo, se um dos mercados que você estiver investindo não estiver tão bem, estiver no ambiente baixa, você pode realocar de um outro mercado que talvez esteja indo bem. Se claro, esse mercado que não está indo bem agora, apresente uma oportunidade. Vai análise caso a caso. Por isso que é importante sempre entender por que você está investindo naquele ativo e é isso que vai dizer se você tem que investir mais ou não. Imagine que você coloque todo o seu dinheiro em apenas uma única ação. E essa empresa entra em crise, aquelas famosas crises intermináveis que parecem não ter fim, como por exemplo o caso das lojas americanas, que do nada aconteceu uma fraude no balanço e do dia para a noite, quase que literalmente, a empresa estava devendo 40 bilhões de reais. É como tentar passar um elefante dentro de uma porta em que só passariam 1, 2 pessoas no máximo. Foi isso que aconteceu. Se essa pessoa, ao invés de colocar
todo o seu dinheiro em lojas americanas tivesse diversificado, o risco dela teria sido diluído. Ela, sim, estaria exposta em lojas americanas, mas provavelmente num percentual muito menor do que quem alocou 100% em uma única ação. O terceiro erro mais comum é não conhecer o seu perfil de risco, ou tão ruim quanto ele, é conhecer o seu perfil de risco e ainda assim desconsiderar ele. O que a gente costuma ver muito no mercado é quem tem um perfil conservador e quer dar uma pimentada na carteira. É que nem, de fato, cozinhar. Se você gosta de pimenta, mas você coloca mais pimenta do que você deve, você pode estragar a comida que você está comendo. Você está preparando. A mesma coisa vale para o mercado. Se você coloca muita pimenta, muita renda variável, principalmente onde não deveria ter, é muito provável que essa pimentada possa azedar a sua comida e a sua carteira de investimentos. E é importante observar que cada investidor tem um determinado perfil, um determinado nível de tolerância ao risco. E isso depende de vários fatores, como idade, situação financeira, objetivos, momento de vida no geral. E, novamente, a sua predisposição à tomada de risco ou não. Se você tem um perfil conservador e investe todo o seu dinheiro em renda variável, por exemplo, pode se desesperar, muito provavelmente, com as oscilações do mercado. É que nem quem, por exemplo, aceita viajar de barco, desde que seja aquele rio ou aquele mar tranquilo, aquele espelho da água. Mas se vier uma tempestade, como por exemplo uma crise, esse mar, esse rio, ele pode ficar bem agitado. E para quem esperava uma viagem de cruzeiro, pode se encontrar em águas turbulentas, com muita emoção e provavelmente muito mais emoção do que gostaria. E quando você se encontra numa situação como essa, em muitos casos como no barco, você só pode tentar torcer para a viagem terminar bem. Nesses casos, você até pode intervir. Você pode, por exemplo, zerar a posição, vender a renda variável. Mas até lá, muito provavelmente, o prejuízo já vai ter acontecido e você vai ter um dissabor gigante. Então, conheça e respeite o seu perfil de investidor. E claro, é muito natural, é muito normal que esse perfil de investidor ele vai mudando ao longo do tempo. À medida que o investidor ele se sente mais confiante, mais experiente, se sente bem mais informado e, claro, de preferência com o acompanhamento de um profissional, ele tende a tomar um pouco mais de risco. Mas enquanto isso não acontece, vá passo a passo. É muito melhor do que você se ver nesse barco em meio a um mar turbulento. Outro erro muito comum é seguir os modismos, ou o que muitos influenciadores de finanças estão dizendo. Por mais que você veja um textão justificando por que você deve ou não deve fazer aquele investimento, no final sempre tem aquele lembrete. Não é recomendação de investimentos, mas quando você cria confiança, você entende que aquele profissional, em tese, é um profissional capacitado para te dar essas orientações de investimentos, você acaba muitas vezes comprando essa tese de investimentos implícita que foi vendida. E assim, ter um norte sobre alguma aplicação, algum ativo, até não teria nada de errado. Talvez o errado seja comprar sem estudar, sem avaliar de fato, sem buscar profissionais capacitados a darem esse tipo de recomendação de compra, de venda. Então, ao invés de você só seguir a dica de um amigo ou a dica de um influenciador, estude, conheça de fato o que é aquele ativo, o que a empresa faz. Eu já cansei de ver no mercado gente que compra muita empresa que não tem a mínima ideia do tipo de negócio que aquela empresa faz. Eu só tenho uma ideia da atividade principal. Ela desconhece todo o restante da operação. Ela desconhece se aquela empresa vai bem ou vai mal, com a economia performando bem. Ela desconhece se aquela empresa ganha mais ou menos com a China, injetando pacote de estímulos na economia. Ela desconhece qual é a gestão daquela empresa. Então, fica aqui um exemplo simples, que infelizmente acontece muito, principalmente para o investidor iniciante, que está muito empolgado com novas informações. E é muito engraçado, porque parece que é sempre ele que tem uma dica quente, algo que só ele e mais algumas poucas pessoas, alguns poucos milhares de seguidores, como é no caso dos influencers, viram aquela oportunidade. Mas assim, o mercado ele é bem experiente. Dificilmente uma informação de alta qualidade vai passar assim de fácil acesso. E mais do que isso, além dessa informação não ser tão simples e acessível, normalmente quem está te vendendo esse tipo de informação vale reflexão. Pode ter algum conflito ou não ter nenhum compromisso com aquela informação que está sendo dada. Então, por isso que é muito importante fazer o seu estudo pessoal e buscar fontes seguras, para que aí sim você faça a sua tomada de decisão em relação àquele investimento. Muita gente entrou em investimentos de criptomoedas ou ações sem saber o risco que estava tomando. Muita gente mesmo. Dica quente. Meu amigo comprou, valorizou 100%, 200%. O que pode dar errado? Pode dar errado que você pode entrar só para pagar a conta de quem está saindo. Só para pagar as luzes, o famoso fim de festa. Então, por isso que é muito importante entender a tese de investimentos e também o momento que você vai estar investindo. Se aquilo for de fato uma modinha, uma hora vai acabar.
e alguém paga a conta. Eu só espero que esse alguém que paga a conta não seja você, porque senão o resultado pode ser uma perda expressiva de capital. E novamente, tão importante quanto ganhar dinheiro é não perder dinheiro. E nunca é o bastante lembrar que não existe fórmula para ganhar dinheiro rápido. Na verdade, quem ganha dinheiro com isso é quem vende essas promessas. Agora, ele sabe que a vida real não funciona assim. Investir é uma jornada de longo prazo que exige muita paciência e estratégia. O quinto erro muito comum é investir pensando no longo prazo, sem antes ter formado a sua reserva de emergência. Esse é um dos erros mais comuns e arriscados, porque imprevistos sempre acontecem. E se você não tiver uma reserva de emergência, você pode ser obrigado a vender os seus investimentos em um momento ruim. E vale a reflexão, principalmente para quem está começando e pensa assim, eu sou jovem, eu posso tomar risco, não vou formar minha reserva de emergência, vou investir em renda variável, em bolsa de valores, porque, por exemplo, eu posso ter um retorno maior. Tudo bem. É uma opção, não estou dizendo que é a mais correta, mas muitas pessoas optam por esse caminho. O grande detalhe é que quem faz isso sem ter antes uma reserva de emergência acaba tendo que vender esses ativos normalmente de qualquer jeito, quando precisa. Então, o que poderia ser sua reserva de emergência em renda fixa, acaba sendo uma reserva de emergência, entre aspas, em bolsa de valores. Então, você vai ter que contar com a sorte do mercado. Você vai poder vender com ganho ou com perda. Então, você vai depender da sorte. E a ideia da reserva de emergência é outra, é que você tenha segurança, previsibilidade e um retorno em linha com o que o mercado deveria estar te pagando. E a nossa referência na renda fixa no Brasil é o CDI, que é quase que um espelho da Selic, a nossa taxa básica de juros. Então, se você está começando a investir, fique atento a esses 5 erros. Recapitulando. 1. Não ter objetivo claro. 2. Colocar todo o dinheiro em um único investimento. 3. Não conhecer o seu perfil de investidor ou conhecer e ainda assim desrespeitá-lo gravemente. 4. Investir por modismo ou influência. 5. Não ter uma reserva de emergência e viver contando apenas com a própria sorte. Evitar esses erros é, sem dúvida, o primeiro passo para você ter uma estratégia sólida e segura, pensando no longo prazo no mundo dos investimentos. Se gostou dessas dicas, deixe seu like, se inscreve no canal e assina o sininho das notificações. Até a próxima!